Então, essa semana, como atividade proposta, a gente teríamos que gravar um vídeo, né, como buscar provérbios populares em que a gente pudesse pegar e fazer uma associação com alguns temas de biologia. E como a gente está estudando biologia evolutiva, a gente poderia pegar temas em que a gente visse a evolução das plantas, a evolução dos animais e pudesse fazer algumas associações. Então, desde já, meu nome é Neudiane, sou estudante do curso de Ciências Biológicas do Polo de Beberibe, o AB, e um dos provérbios populares que eu escolhi foi o seguinte: a alegria é para o ser humano a mesma coisa que o sol é para as plantas. Então, o que quer dizer isso? Sem o sol, como é que a planta iria realizar fotossíntese? Seria impossível, todo mundo já sabe. Então, essa associação que o provérbio utiliza é a questão que a gente, com alegria, a gente consegue realizar várias atividades do nosso dia a dia, a gente tem entusiasmo. E trazendo para as plantas que a gente estamos dialogando aqui, seria a questão da fotossíntese. Sem o sol, como é que ia acontecer a fotossíntese? O que é a fotossíntese? É justamente a seiva bruta em que é trazida através do xilema, de um vaso condutor, que é levado para todas as partes das plantas e através da clorofila, que a gente já sabe, né, que absorve a luz, absorve a clorofila, e através desse processo a gente vai ter um resultado de fotossíntese, que a fotossíntese vai nutrir, vai dar todas os nutrientes necessários que a planta necessita. Então, esse é um provérbio muito interessante que a gente pode fazer uma interação bastante legal, falando da importância da alegria para o ser humano para realizar suas atividades e falando da importância do sol para a realização da fotossíntese das plantas. O segundo provérbio que eu escolhi foi o seguinte: camarão que dorme, a onda leva. Trazendo uma discussão desse provérbio para a nossa sociedade, seria o quê? Uma pessoa que não acompanha os avanços tecnológicos e várias outras situações na sociedade, ela é como se fosse uma pessoa deixada para trás, né? Ela vai ficar ali excluída, a onda vai levar ela. Levando de acordo com o provérbio, seria isso mesmo. E trazendo isso para a nossa discussão aqui de biologia, a gente tem que camarão são seres muito leves, né? E então, eles não conseguem nadar nos oceanos contra a própria correnteza, porque eles são seres o quê? Planctônicos. Esses seres, eles dependem exclusivamente de quê? Da força da água para levar eles para se dispersar em vários locais no oceano. Então, por essa fragilidade deles, eles dependem exclusivamente da força d'água, da correnteza de água. Então, eles nadam a favor da correnteza, né? Juntamente com a correnteza que leva eles. Contra seria impossível, porque por essa fragilidade deles, eles não teriam condições de nadar contra a própria correnteza. Então, eles aproveitam essa oportunidade que tem nos oceanos, nos mares, e vão ser levados pela própria correnteza de água. O último provérbio escolhido foi o seguinte: os aduladores são como plantas parasitas que abraçam um tronco e o ramo de uma árvore para melhor aproveitar e consumir. Então, trazendo também, fazendo uma discussão desse provérbio para nosso diálogo em sociedade, significa o quê? Que pessoas que estão constantemente vivendo ali em razão da oportunidade em que o outro sempre está dando ali para elas, são pessoas em que são como se fossem parasitas, que são dependentes dos outros e estão constantemente aproveitando oportunidades para se beneficiarem sua própria vida, né? E trazendo para a biologia, essas plantas, os aduladores são como plantas parasitas, né? As plantas parasitas são o quê? Plantas que dependem nutricionalmente de outras plantas. Então, essas plantas, elas não vão ter os seus órgãos, essas plantas parasitas vão ter órgãos formados nitidamente. Então, vão ter folhas bastante pequenas, a sua raiz também. Por quê? Porque ela vai estar inserida ali sobre uma planta em que vai depender nutricionalmente dessa outra planta. É como se você tivesse a questão dos vasos condutores, xilema. O xilema não vai pegar e vai trazer essa seiva bruta, que é água e sais minerais,
e vai levar para o restante de toda a planta? Na planta parasita vai ser o seguinte: desses vasos condutores que tem nessa planta principal, ele vai carregar uma parte desses nutrientes dessa planta e vai utilizar para o seu próprio benefício. Por isso que a gente chama que é uma planta parasita, porque ela depende nutricionalmente de outras plantas. Ela está o quê? Se aproveitando daquela outra planta, né? Então isso aqui é um tipo de associação também que a gente pode discutir nesse provérbio.